Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde. Né? Eu sou pesquisadora da Fiocruz, lotada no ILC. Todos conseguem me ouvir? Depois de algumas horas de voo, a gente vai perdendo um pouco o tom de voz, ainda mais a noite de ontem. Sou mestre em saúde coletiva, eu não sou da filosofia, eu faço saúde pública, né? É isso que eu desenvolvo como investigadora. E atualmente eu estou no doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sob orientação, pode soltar, por favor, do professor Agemi e do Francisco Josivan, aqui da Universidade Federal do Piauí. Então, um prazer muito grande. Uma vez mais, quero agradecer em meu nome da Fiocruz, principalmente, e parabenizar a todos pela organização. Ao João, por ter me ciceroneado ontem, ao desembarcar aqui, enfim, a todos vocês por me receberem. São 3 os eixos temáticos desse simpósio. Eu vou tratar um recorte da minha pesquisa da questão da justiça e democracia, fazendo um link com a pesquisa que eu desenvolvo no doutorado, intitulada Conflito de Interesses em Saúde e a Luta por Reconhecimento, uma abordagem a partir de Honneth. Pode soltar. Essa é a Fundação Oswaldo Cruz, e aqui eu começo a questão da saúde para que os senhores entendam um pouco o porquê dessa questão dos conflitos de interesse. A Fiocruz ela está presente em 21 dos 27 estados brasileiros, inclusive aqui desde 2004 no Piauí. Eu atuo na sede, na matriz, que é na Fiocruz do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Essa é a sede, vista de um outro ângulo. E aqui começa a minha realidade de investigadora, de pesquisadora. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Fiocruz. Esse é o entorno de Manguinhos, aquela belíssima instituição. Tem como contorno várias favelas, que é uma situação recorrente e sistêmica no Rio de Janeiro. Esse é o Canal do Cunha. Aqui não tem parede, não tem muro, não tem nada, não tem cerca, absolutamente nada. E esse rio divide e eu trabalho nessa comunidade. Próximo, por favor. Já falei sobre o motivo da minha vinda aqui, que é tratar um pouco da questão que eu fiz no recorte, pode soltar. A hipótese que defendemos nessa pesquisa é que o conflito de interesses, de agora em diante, COI, constitui uma fonte de favorecimento que conduz à exclusão, a injustiças institucionais, impasses políticos, técnicos e éticos. Próximo, por favor. Nossa sugestão foi dividir a tese em capítulos, sendo a primeira introdução, reconhecimento e patologias sociais. Trataremos ainda nesse capítulo 1 da teoria do reconhecimento e o seu enfoque social, com Hegel, além de Hegel. Padrões de reconhecimento, amor, direito e solidariedade. E um outro tópico que abordaremos no 1, desrespeito e patologias sociais. E o 2, conflito de interesses em saúde. E o capítulo 3 será uma abordagem mais com foco na luta pela saúde e a luta por reconhecimento. E eu vou tratar... Pode soltar, por favor. A Fiocruz é um lugar de luta persistente, né? Muito antes de nascermos, de eu nascer. A Fiocruz tem 117 anos e um lugar de grande resistência de democracia na história da política social brasileira e políticas com foco em saúde. Próximo, por favor. A metodologia é de caráter descritivo e analítico. Nós vamos analisar um banco de dados sobre conflitos de interesses em saúde. Próximo. Os nossos objetivos são investigar o impacto da discussão sobre conflitos de interesses nas ciências da saúde, com foco na TR. Próximo, por favor. Oi? Não, desculpe. Tudo bem. Só que mesmo, viu? Quer colocar no seu colo? Aí é só apertar isso, desculpe. Ainda nos objetivos, debater à luz da obra Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais e Honneth, e vamos trabalhar com isso o relatório da pesquisa sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizado pelo Instituto Datafolha, a pedido do Conselho Federal de Medicina e da Escola Paulista de Medicina em 2014. Esse relatório está disponível, é bastante amplo, nós não temos, por uma questão de tempo, como discuti-lo aqui, então eu fiz só alguns recortes. Próximo, por favor. Vai soltando. Agora, o que são esses conflitos? Um primeiro olhar. De acordo com Thomson, é um conjunto de condições nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado impropriamente por um interesse secundário.
Os interesses secundários são determinados, primários são determinados pelos deveres profissionais de um pesquisador, médico, professor ou profissional de saúde, estão relacionados ao paciente e a maneira como a investigação científica, entendo a investigação como pesquisa científica, é conduzida. E os interesses primários estão relacionados à saúde, ao bem-estar do paciente, à integridade na pesquisa clínica e educação dos futuros profissionais, tais como pesquisador, médico e professor. Ainda de acordo com Thompson, os interesses secundários são qualquer tipo de interesse que possa afetar a prioridade do interesse primário, são prejudiciais quando influenciam, corrompem ou distorcem a integridade e afetam o julgamento do profissional em relação à saúde do paciente, à investigação científica ou à educação. Próximo, por favor. Agora ainda, um outro autor que nós utilizamos na área de ciências da saúde para explicar o nosso referencial teórico é uma contribuição bastante relevante de Space e colaboradores, que diz que há distintos personagens ou atores, como o grupo da sociologia gosta bem de trabalhar. Mas a questão é que personagens e atores são sinônimos para nós nesse contexto, tá? Envolvidos na pesquisa. O investigador, o paciente, o público, o patrocinador, a instituição onde ocorre a pesquisa e a comunidade científica. Cada um desses personagens ou atores tem anseios, tem interesses e desejos, e os personagens podem desempenhar simultaneamente vários papéis e apresentar interesses particulares, eventualmente conflitantes. Aqui não vai dar tempo, mas eu ganhei recentemente um prêmio onde eu discuto a questão da fosfetanolamina, da pílula do câncer, e o interesse que houve, né, contradizendo a questão que o Estado queria algo e a população o outro. Então tem todo um jogo, né, intrínseco nessa relação. Agora, quais são os tipos de conflitos de interesses mais comuns e como eles podem se manifestar? Né? Dados da literatura afirmam que eles podem se manifestar e ocorrem em diversas áreas e apresentam naturezas múltiplas. São financeiros, científicos, assistenciais, econômicos, filosóficos, culturais, profissionais, educacionais e sociais. Posso soltar? Um infográfico para mostrar para os senhores o seguinte: esse é o SUS. Né? Dados de 2014, que eu relato que discutindo o nosso relatório de pesquisa, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 1,4 bilhões de procedimentos ambulatoriais foram realizados, 1,4 bilhão de consultas médicas, 11,5 milhões de internações, 98% do mercado de vacinas é movimentado pelo SUS. A Fiocruz, né, é a grande provedora dessas vacinas. Vocês não sabem, mas carrega a Fiocruz dentro de vocês ao nascer, por motivos das vacinas. 19 milhões de procedimentos oncológicos e 1,3 milhões de procedimentos, posso soltar, por favor? De procedimentos quimioterápicos. Então, com um sistema tão grande que atende uma população, o relatório confirma que a saúde não é prioridade do governo e sinaliza o desejo da população por mudanças profundas. E aí que a gente começa a entrar na questão do Honneth, propriamente dito, né? Com o advento da Constituição Federal e a consequente criação do SUS, olha, o SUS só tem 27 anos. A saúde passou a ser um direito do cidadão e um dever do Estado, devendo mesmo garantir à população políticas sociais e econômicas, pleno acesso universal e equitativo às ações e serviços de saúde. Vocês vão ver no decorrer da minha fala que não é bem isso que acontece. Alguns dados dos relatórios que eu reportei: o SUS de difícil acesso e de má qualidade. Os pontos mais críticos estão relacionados ao acesso e ao tempo de espera para atendimento. Pode passar o próximo, por favor? Que aí eu já entro na questão propriamente da filosófica. Então fica evidente que a fila de espera, né, que a dificuldade em acessar a rede, a má qualidade dos serviços criticados e a longa espera, né, geram insegurança e desrespeito ao indivíduo. O não reconhecimento pode provocar em cada uma das esferas de Honneth um tipo de desrespeito, tais como maus tratos na esfera íntima, privação de direitos no âmbito legal, degradação e ofensa da esfera da estima social e causar prejuízos morais, capazes de desmoronar a identidade da pessoa interna. Citação de Honneth. Agora, isso significa o quê? Os maus tratos físicos de um sujeito representam um tipo de desrespeito. Essa análise que a gente faz ao interpretar parte desse relatório, que fere duradouramente a confiança, aprendida através do amor, na capacidade de coordenação autônoma do próprio corpo. Em resumo, nós achamos que esse desrespeito, né, identificado na entrevista, na pesquisa empírica realizada pelo Conselho Federal de Medicina e Escola Paulista de Medicina,
pode ser discutido, né, a partir de Honneth. Próximo, por favor. Eu vou deixar depois esses slides todos disponíveis, quem tiver interesse eu mando para a coordenação também, isso é de acesso público mesmo, porque é um recorte da tese. Falta de dinheiro e gestão de qualidade. Outro dado importante que o relatório identificou, as avaliações negativas não se restringem à atividade fim do sistema de saúde, do atendimento. Há críticas também à gestão e ao financiamento do SUS. Passemos então para a questão ronitiana. A luta por reconhecimento é a chave do entendimento de como se processa a interação social. Olha, se o indivíduo aqui tem um problema sério e a alocação e a gestão da qualidade desses serviços, né, fica extremamente comprometido para nós. Professor, quantos minutos eu ainda tenho? Sobretudo no que diz respeito à constituição e à autocompreensão dos indivíduos em sociedade. Então, a gente vê aí uma completa degradação do indivíduo se ele não tem sua demanda atendida. Portanto, a falta de infraestrutura do SUS, a falta de dinheiro e gestão de qualidade demonstram fragilidade das políticas de reconhecimento, né, podendo ser traduzida num desrespeito. O não reconhecimento é a fonte emotiva e cognitiva de resistência social. Fim da citação. Próximo, por favor. Equívocos. Outro dado do relatório. Outro aspecto igualmente importante foi suscitado no relatório, evidenciando que o levantamento da autarquia mostrou ainda que entre 2001 e 2012 o Ministério da Saúde deixou de aplicar quase 94 bilhões de seu orçamento previsto. Significa dizer que a União deixou de gastar por dia 22 milhões que deveriam ser destinados à saúde pública. Como podemos ter uma saúde de qualidade para nossos pacientes e melhor infraestrutura de trabalho para os profissionais do setor com tão poucos recursos? É a pergunta que eu me faço na tese. Novamente, então, lançando mão de Saavedra e vários outros, o Paim, enfim, diversos autores, a luta pelo direito à saúde deve ser entendida como uma pressão sob a qual permanentemente novas condições para a participação na formação pública da vida vêm à tona. Então a gente sente aí como a teoria do reconhecimento pode ser bem aplicada. Apesar da distância entre a sua formulação jurídica e a garantia concreta, já que o direito à saúde não é uma dádiva de qualquer governo, mas sim um processo historicamente construído e conquistado mediante lutas sociais. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo que seria um ponto importante a gente considerar validar essa investigação. Partindo agora dos meus minutos finais, é um recorte mesmo, não daria para discutir com vocês todo o relatório da pesquisa e mais outros dados, nem eu sabia se a gente ia ter acesso direto à internet, porque tem um banco de dados, isso é bem interessante. Eu só conseguiria acessar esse banco de dados, né, se o acesso tivesse bom, priorizar lá na Fiocruz e a gente ver assim como é que funciona esse conflito na prática. Mas depois eu mando para vocês. Então, assim, considerações finais. Considerando que os conflitos de interesse conduzem à legitimação de uma ética utilitarista, em que vencem os mais fortes na luta pela sobrevivência, identificamos neste cenário uma espécie de luta por reconhecimento, em que as vozes das minorias, diante da esfera pública, bloqueada a diferença e a dimensão de novos conflitos sociais, merecem ser pautas permanentes dos debates, não apenas das academias, né, mas também das esferas políticas do Brasil, para que a crítica às desigualdades econômicas e jurídicas existentes possam se tornar menos deletéria. Em português da saúde pública, traduzindo, o que eu tenho a ver com o SUS? Eu tenho a ver tudo, sabe? Todos nós temos uma particularidade direta e uma responsabilidade muito grande, porque alguns de vocês ou nós, quando sofremos qualquer acidente, indo e vindo a casa ou retornando, enfim, não importa, né? O primeiro atendimento é lá, na básica, é na ponta, é no SUS. Então, assim, por mais que se tenha um país que defenda, né, um governo que defenda a entrada dos planos de saúde, né, ainda assim você não pode torcer pela fragmentação, pela desestruturação completa do SUS, porque é um grande desrespeito onde você tem uma população, né, de maioria pobre, um índice de desemprego elevadíssimo no país. Então não se justifica essa defesa do Barros, o ministro da Saúde, de que o que melhor deve ser feito é que toda a população pague por um plano de saúde, né? Os políticos não se preocupam, né, porque o deles é pago do nosso bolso, né?
ao passo que a população não. Então, ele vive com salários. A gente viu isso ontem na apresentação do professor Sobotka, a relevância quando se analisa, né, as classes distintas e o ganho, né, líquido e bruto. Então, assim, a melhoria da qualidade dos gastos pode exigir a aplicação de mais recursos financeiros, né? Com pouco dinheiro, é provável melhorar o SUS e torná-lo acessível com qualidade a todos os brasileiros, juntamente à redução da miséria, da desigualdade, dos baixos níveis educacionais e da violência social, pois cotidianamente são fatores que impressionam, né, e pressionam o desafio do sistema. Essa é uma citação do Carlos Walker Reis, né, que é um economista da área de saúde, né, um marxista de ponta mesmo, e que defende, né, a regulação dos planos de saúde, né, e clama por isso. Tem um debate muito interessante, eu recomendo. Próximo, por favor. Assim, a tese defende, nós defendemos na pesquisa, a superação do nível dos conflitos de interesses pela luta por reconhecimento segundo a tematização nietzschiana, pelos motivos, né, ainda de sucinto eu tenho colocado aqui hoje. Próximo, por favor. Algumas das referências que eu utilizei nessa apresentação. Essa é a Fiocruz. A semana retrasada fizemos um movimento muito grande em defesa da saúde e contra a violência que tem ocorrido permanentemente no entorno. Obrigada. Então, a apresentação da Márcia de Cássia, conflito de interesse em saúde e a luta por reconhecimento, uma abordagem a partir de Roma. A segunda contribuição vai ser do Rafael Lucas de Lima, John Mill e o paradigma de Atenas. 20 minutos, Rafael. Então, gente, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Rafael, sou professor adjunto da Universidade de Pernambuco, de Filosofia. Fiz a minha graduação, mestrado, doutorado na UFRN. A professora Sinara, que vai palestrar aqui mais tarde, foi minha orientadora no doutorado, né? Aqui eu vou trazer um pouquinho, um recorte também, um fragmento do que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Então, o título da minha fala é John Stuart Mill e o paradigma de Atenas. O século XIX, no qual nasceu e viveu o filósofo utilitarista John Stuart Mill, foi marcado por um grande interesse e intensos debates, nos quais Mill envolveu-se diretamente, acerca dos modelos políticos legados pelo mundo grego antigo. Eu tenho em vista aqui, por exemplo, a participação de Mill em diversos clubes de debates na Inglaterra do século XIX, como o Sterling Club, como a Cambridge Union, entre outros, nos quais ele participava desde os 13, 14 anos de idade, discutindo com economistas clássicos, com filósofos, e nesses debates, então, veio à tona essa discussão sobre os paradigmas políticos da antiguidade. Os estados antigos, considerados em sua generalidade, eram representados nesses debates particularmente por Atenas, paradigma de uma república democrática, e Esparta, paradigma de república oligárquica. Por um lado, esses paradigmas foram revisitados com o intuito de buscar, neles e a partir deles, luzes que permitissem uma compreensão mais clara das mudanças e agitações políticas pelas quais alguns países europeus, como a Inglaterra e a França, e, na América, os Estados Unidos, estavam passando ou haviam passado. Por exemplo, ao longo do século XVII, nós vemos a Guerra Civil na Inglaterra, que culmina em 1688 com a Revolução Gloriosa. Temos no século XVIII, em 1776, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a Guerra de Independência. Temos também na França, ainda no século XVIII, a Revolução Francesa. Já no século XIX, 1830, 1848, as revoluções também na França. Então, é esse o contexto desse debate. Por outro lado, buscava-se, a partir dessa discussão suscitada pelos paradigmas de Atenas e de Esparta, abrir caminho para a disseminação de ideais democráticos. Nesse sentido, por exemplo, expressou-se a pensadora italiana Nadia Urbinati, estudiosa do pensamento de Mill, professora de Ciências Políticas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ao dizer o seguinte, eu cito Nadia Urbinati na obra Mill on Democracy, sobre a democracia. Atenas é um dos poucos tópicos suficientemente poderosos para refletir as opiniões e conflitos que atravessam a sociedade moderna.
o século XIX foi o século do reavivamento grego e da lenta transição para a democracia. Fim da citação. Atenas e Esparta, como paradigmas opostos de organização política, foram defendidos por partidos igualmente opostos. Ao passo que os radicais ingleses, grupo formado por filósofos, economistas, historiadores, políticos, dentre outros, propunham reformas democráticas e defendiam Atenas como um modelo, paradigma para a organização da democracia moderna, seus opositores, os reacionários ingleses, sustentavam que Esparta é que seria esse modelo e atacavam a representação de Atenas feita pelos primeiros, atribuindo precisamente ao modo de funcionamento da democracia ateniense a principal causa de decadência dessa polis. Fora da Grã-Bretanha, na França, por exemplo, haviam os liberais de centro e os doutrinadores, que também disputavam acerca de Atenas e de Esparta como modelos políticos, tendo perspectivas igualmente distintas das dos dois primeiros grupos, acerca do que esses estados representavam para eles, homens modernos. Né? Essa era uma discussão que estava presente na Europa, tanto no final do século XVIII quanto ao longo do século XIX, né? Essa comparação entre antigos e modernos, não só na filosofia, não só na política, na história também, por exemplo, Jacques Legoff também fala sobre isso, estende essa discussão, inclusive, segundo ele, até o século V da nossa era. Foi a partir do século V que nós começamos, então, de acordo com Legoff em História e Memória, a fazer essa comparação entre antigos e modernos. Em estrita coerência com o epíteto de radical filosófico, que o próprio Mill admitiu em sua autobiografia utilizar durante um período de sua juventude, Mill enxergava no paradigma político de Atenas um importante agente catalisador das faculdades humanas, o que teria potencializado não só o desenvolvimento da individualidade dos atenienses, como também a liberdade mesma de que eles desfrutavam. Assim, para Mill, o fato de terem que discutir abertamente os rumos do Estado tornava imperativo que os cidadãos de Atenas, ou pelo menos que alguns deles, estudassem as melhores estratégias argumentativas, quer para expor suas próprias ideias aos seus pares e, ao mesmo tempo, para convencê-los a apoiá-las, quer para criticar as ideias e propostas de outrem e, com isso, para dissuadir seus pares de apoiá-las, exercitando e fortalecendo, dessa maneira, suas faculdades intelectuais e suas habilidades retóricas. A possibilidade de engajamento ativo dos cidadãos na vida pública, de imersão dos mesmos nos assuntos da comunidade, de sua participação no governo da polis, como a Atenas do fim do século VI e do começo do século V, antes da Era Comum, tornou então possíveis, por meio, por exemplo, da isegoria garantida diretamente a todos os cidadãos na Assembleia. Eu dizia então que o engajamento ativo dos cidadãos na vida pública produziu para Mill, ademais, o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos cidadãos à própria polis, o que não pode deixar de ter contribuído, certamente, para dar à esfera pública da vida humana, nos estados antigos, uma hegemonia quase absoluta sobre a esfera privada. Referindo-se a esses e a outros pontos, Ubinati descreve da seguinte maneira o porquê, o motivo de Mill e Grote, um filósofo e historiador utilitarista também, considerarem a democracia ateniense um paradigma, mutatis mutandis, para a democracia moderna. Eu cito novamente Ubinati. Ela diz: o discurso, a publicidade e a competição aberta por reconhecimento político foram as qualidades da democracia ateniense que Mill e Grote enfatizaram. Eles louvaram a eclesia e a dicasteria, os corpos populares, legislativo e judiciário, porque seus procedimentos permitiam que cada indivíduo se expressasse ao se identificar com e ao se diferenciar da multidão. A eloquência pública e dialética poderiam criar uma comunidade política através, e não às expensas, da contribuição específica de cada cidadão. Além do mais, isso promovia um modo de pensar que permeava o estilo de vida dos atenienses em geral. O florescimento da filosofia e da dialética foi uma sofisticada criatura democrática. O ethos socrático de investigação e autodesenvolvimento foram as notáveis características da vida ateniense e de uma parcela maior de liberdade quando comparados aos modernos. Isso é uma polêmica, porque nós temos diversos autores que vão discutir isso, Humboldt, Mill, Constant, Guizot, vários, e cada um deles posicionar-se-á de forma distinta. Os antigos não tinham a vida privada, vão dizer alguns. Outros vão dizer que eles tinham, Mill, por exemplo. Enfim, é uma questão ainda aberta. Né?
Partindo dessas considerações, podemos então afirmar que aos olhos de Mill os antigos eram mais livres. Da participação dos atenienses na eclesia, que, dado o seu caráter agonístico, acirrava as disputas entre eles, surgiu a autoestima que os mesmos nutriam pela diversidade individual, salientada pela performance dos oradores nas assembleias. A individualidade, a diversidade da singularidade e do ethos dos cidadãos atenienses vicejava, então, regada pelo engajamento político dos mesmos, ou de uma pequena parte deles, e protegida por sólidas instituições democráticas. Deste modo, Mill pensava, como sugerido por Urbinati, e aí eu cito novamente aqui a Urbinati, ela diz: os antigos, talvez mais do que os modernos, experimentavam a liberdade individual e apreciavam a diversidade pessoal. Mill acreditava que os atenienses, graças às suas instituições políticas e ao seu caráter nacional, entenderam a significância da felicidade individual, assim como os modernos o fizeram. Antecipando a leitura de Hannah Arendt, Mill considerava a cidade de Péricles individualista e via em sua vida pública agonística uma celebração não do Estado, mas de seu temperamento democrático, sua exaltação à discussão pública, excelência e emulação. A ordem política ateniense promovia, em vez de suprimir, a individualidade. Fim da citação. Diferentemente da leitura miliana dos antigos, os liberais franceses, Constant e Guizot particularmente, consideravam precisamente o oposto. Para eles, os atenienses e os antigos, de modo geral, não conheciam ou pouco sabiam acerca da individualidade. Isto é, era-lhes praticamente desconhecido um ethos, um modo de ser que fosse idiosincrático, pois, entre eles, a esfera da vida pública sobrepujava e muito a esfera da vida privada, de modo que a sua satisfação estava, pensavam os franceses, atrelada principalmente à primeira, isto é, a esfera da vida pública, e não à segunda, a privada, que chegou a ser retratada por Constant como pouco atraente para eles. Cito aqui um trecho da obra de Urbinati em que ela descreve como que os franceses, Constant e Guizot, viam essa situação dos antigos. Ela diz: enfatizando o conflito entre independência individual e cidadania, Constant e Guizot entenderam que, porque a primeira não poderia ser atingida em uma república, os antigos não tinham conceito algum dela, ou seja, não conheciam a ideia de independência individual. Contrastando felicidade pessoal com felicidade pública, Constant instituiu a ideia crucial de que a liberdade política era um prazer que colidia com os prazeres da independência individual. Ele identificava a liberdade política com um anseio por uma participação ativa e incessante no governo e o atingimento de uma boa vida, e não com a proteção dos direitos e obrigações políticas. A liberdade política necessariamente obstruía a liberdade individual. Posto que os antigos não desfrutavam da vida privada como os modernos o faziam, os antigos se voltavam para a política para obter satisfação individual. Isso quer dizer que, porque eles não tinham liberdade e eram desiguais em suas relações privadas, eles buscavam a felicidade em outro lugar. Resumindo, a ação política constituía seu único entretenimento porque suas vidas privadas eram pobres e desinteressantes. Engraçado, no fim da citação. Eram tão pobres que floresceu um Sócrates, floresceu um Platão, floresceu a própria filosofia nesse momento em que os franceses, estão defendendo essa pobreza espiritual. Ora, o fato de assim terem retratado, de modo quase depreciativo, aquilo que Mill havia enaltecido, não faz de Constant e de Guizot inimigos do modelo de democracia deliberativa ateniense, como foram abertamente os reacionários ingleses, os Tories, como William Mitford, que publicou uma História da Grécia, e os aristocratas em geral, que viam em Esparta o modelo a ser seguido. Ao passo que o uso da retórica nos debates era um catalisador para Mill do desenvolvimento individual e da liberdade dos atenienses, Mitford pensava que a retórica, aliada ao sofismo, que aliás o próprio Mill defendia bastante, estimulavam a dissensão e não contribuíam para uma cidadania virtuosa. A própria condução dos negócios públicos poderia ser ameaçada, afirmavam os reacionários, pelo efeito supostamente perverso do relativismo que as muitas ideias abertamente discutidas poderiam produzir nas mentes dos cidadãos ao serem apresentadas e defendidas sem censura alguma. Os negócios da polis poderiam ser ameaçados, ainda, pelo desejo egoísta dos atenienses de obterem o mero reconhecimento dos seus pares por suas performances retóricas nas assembleias. Cito novamente Urbinati, agora sobre Mitford.
Ela diz: Mitford, como metre, alvejou a retórica e o sofismo, os mais distintos frutos da democracia ateniense, que simbolizavam não meramente dissensão, mas o prazer de dissentir. A paixão por dissentir poderia minar a autoridade a partir de dentro, porque ela deslocava a legitimidade de suas fontes transcendentais, religião e tradição, para a imanente, isto é, a razão humana. A dissensão engendrava o egoísmo, a confiança do indivíduo em seu próprio julgamento, e um desejo de reconhecimento e de estima por seus pares. Na medida em que isso implicava igual consideração de várias opiniões, abria-se a porta para o relativismo moral. Na obra de Mitford, assim como na definição de Rousseau de um estado de natureza degenerado, no segundo discurso, e na descrição de Hobbes dos efeitos perversos do discurso público sobre as paixões humanas, o olhar constante, a aparência, a comparação e a semelhança moldaram as relações sociais dos indivíduos que ansiavam por admiração e reconhecimento público, ao invés de conhecimento e de virtude. Fim da citação. Engraçado que Rubinat faz todas essas considerações, ela que é uma grande estudiosa do pensamento de Mill, mas ela sustenta, e aqui só abrindo parêntese rápido, ela sustenta que Mill não era um utilitarista, que ele não defendeu os ideais utilitaristas, e isso, a meu ver, coloca em xeque toda a interpretação, ou quase toda a interpretação que ela faz do pensamento de Mill, porque é claro, como o próprio Mill assumiu em diversos textos, que o utilitarismo é a base da filosofia dele. Só que aqui, até esses trechos que eu estou trazendo, ela está, de fato, fazendo uma interpretação que é condizente com a teoria de Mill. Mas, em outros momentos, ela vai dizer que Mill não era utilitarista, vai dar uma série de argumentos com os quais eu não concordo, e na minha tese eu rebato essa posição dela. Como Rubinat sugere, na obra Mill on Democracy, na qual empreende uma reconstrução do conceito de democracia representativa para Mill, a desordem da fala, talking disorder, ateniense, foi contraposta pelos reacionários ingleses à ordem do silêncio, silent order, de Esparta. Para Mill, era por meio dos discursos e dos conflitos que eles engendravam que a unidade democrática poderia surgir, e Atenas, em seu período democrático, representou efetivamente para ele esse ideal de unidade. Os discursos públicos, que simbolizavam o envolvimento dos cidadãos nos negócios da polis, contribuíam para a diminuição da mediocridade da individualidade humana, posto que estimulassem e exercitassem as faculdades racionais dos cidadãos. Para os conservadores, no entanto, o ideal a ser perseguido deveria ser o espartano, que propunha a unidade como uniformidade. Conservadores como Mitford estavam mais interessados em um modelo de participação política como o que Rousseau propôs para os cidadãos de Genebra, alicerçado sobre o silêncio das diferenças individuais de opinião nas assembleias, uma vez que, para o pensador genebrino, o interesse geral não era um construto cultural, mas uma descoberta da razão e, por isso, uma boa decisão democrática idealmente não requereria cooperação deliberativa. Em face do que foi dito até aqui, e considerando a situação política do Estado brasileiro, a discussão em torno do paradigma de Atenas contraposto ao de Esparta lança uma lúgubre luz sobre nossa realidade histórica, desvelando aos nossos olhos um verdadeiro show de horrores. Na Atenas clássica, que aqui assumimos como paradigma, vigorou por quase 2 séculos uma democracia direta. No seio desse sistema de governo, cada cidadão tinha a possibilidade de fazer-se ouvir na medida em que comparecia às assembleias e fazia uso da palavra. Embora, em alguns momentos da história de Atenas, os cidadãos eram pagos para irem para as assembleias. Não havendo intermediários entre a vontade geral dos cidadãos e as ações governamentais, ou, em outras palavras, na medida em que os cidadãos mesmos governavam diretamente sua polis, corria-se menos riscos de que as ações empreendidas pelo Estado não representassem efetivamente os interesses dos próprios cidadãos. Esses, por sua vez, tinham necessariamente que se exporem para defenderem seus pontos de vista perante seus pares. Esse processo, por mais que produzisse, como produziu de fato, decisões equivocadas, pensemos aqui na condenação de Sócrates, por exemplo, era, não obstante, bastante transparente, sobretudo quando comparado ao modo como os congressistas brasileiros tomam, frequentemente, suas decisões. No sistema vigente em nosso país, isto é, dentro dos limites de nossa democracia representativa, muitos de nós brasileiros sequer temos conhecimento do que dizem nossos representantes em seus discursos. Nós não estamos assistindo, por exemplo, TV Câmara e TV Senado o dia todo, né?
Sequer sabemos como eles votaram acerca de matérias de importância capital para o nosso bem-estar, de modo que não chega a ser raro sermos pegos de surpresa por decisões que claramente vão de encontro à maior felicidade do povo brasileiro. Pense-se, por exemplo, na criação de novos impostos, nas regalias de que desfrutam algumas classes de servidores públicos, nos bilhões de reais desviados de obras públicas, nos cortes do orçamento de agências de fomento como o CNPq e a CAPES, etc. Tudo isso contribui para fazer da política exatamente aquilo que ela não é, aquilo que ela não deve ser. Acerca do objetivo fundamental da política, Mill, no livro 6 do Sistema da Lógica, diz o seguinte, eu cito Mill: o objetivo da política prática é envolver qualquer sociedade com o maior número possível de circunstâncias cujas tendências são benéficas e remover ou neutralizar, na medida do possível, aquelas cujas tendências são danosas. Um conhecimento das tendências apenas, embora sem o poder de predizer acuradamente seu resultado conjunto, nos dá em considerável medida esse poder. Fim da citação. Finalizando. Sendo esse, pois, o objetivo precípuo e incontornável da política, isto é, cercar uma sociedade com tudo aquilo que é bom para os indivíduos que a compõem, e uma vez que somos conhecedores do fato de que a maioria absoluta dos nossos representantes políticos não nos representa, penso que talvez, e por mais utópico e difícil que seja, dadas as dimensões dos estados contemporâneos e o tamanho das suas populações, devamos continuar buscando maneiras de implementar novamente uma democracia direta, ou alguma outra forma de democracia que coloque novamente o cidadão em condições de fazer com que sua voz seja ouvida e com que o Estado brasileiro possa, por meio de suas ações, expressar unicamente a vontade da maioria de nós. Para isso, a história, como já dizia Cícero, mestre da vida, legou para nós, do passado, o paradigma de Atenas. Enquanto isso, no presente, o Kairos, o momento oportuno, bate à nossa porta. Obrigado. Próxima exposição, comunicação, Jardel de Carvalho Costa, em busca de uma justiça etnocultural, notas de um estudo exploratório acerca da proposta de Temístocla, de uma teoria liberal dos direitos das minorias. 20 pontos. Boa tarde. Meu nome é Jardel Costa, eu sou ex-aluno da casa aqui, aluno do professor Gerson, professor Helder, fiz parte do PIBIC com o professor Helder, PET. Hoje sou professor da Universidade Estadual do Piauí, campus de Floriano, e estou afastado do doutorado de filosofia na PUC do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Tadeu Weber. A minha exposição é apenas um pequeno recorte do meu trabalho de doutorado. Eu faço um doutorado em diálogo climística com McIntyre. Aqui eu vou apenas operar no sentido de expor as teses do Climística, um autor canadense, e talvez vai gerar algumas questões, porque são polêmicas. Eu, por questão pessoal minha, não gosto de ler texto, nada contra quem lê. Eu gosto de colocar meus tópicos, desenvolver os tópicos que eu vou colocando. Bem, o Climística ele aponta, ele começa a discussão dele, um autor canadense, vivo, propondo uma teoria multicultural, um liberalismo multicultural. Para isso, ele aponta o primeiro problema. Ele diz, olha, nós temos um problema, um mundo liberal, que é o seguinte, antes de eu pontuar isso, só um ponto que faltou. Quando o Climística fala de direito das minorias, ele vai se referir apenas a imigrantes e apenas a comunidades, que eu vou explicar ao longo da minha discussão que comunidades são essas. Ele deixa bem claro que a discussão sobre minorias, outras minorias, é importante, mas não é o foco dele. Tá. Bem, o grande problema do Climística que quer enfrentar é o seguinte, a maneira como o liberalismo igualitarista, o liberalismo está posto aí, pelo menos em termos constitucionais, propôs resolver as querelas culturais, as diferenças, né, culturais, assim por diante, propondo uma espécie de cidadania igualitarista. Somos todos iguais perante a lei e assim por diante. Só que o Climística vai dizer, olha, isso é problemático. No mundo
multicultural, com diversas diferenças, você querer propor uma cidadania igualitarista, direitos igualitaristas, você vai causar sérios problemas. E ele começa dizendo, olha, existe uma insuficiência nos direitos humanos tradicionais, eles são insuficientes para dar conta dos problemas que envolvem as questões culturais. Ele vai dar alguns exemplos. Ele diz, olha, vou começar com um exemplo, liberdade política. Né? As pessoas são livres politicamente. Só que ele diz isso não quer dizer nada em relação ao problema de se nós precisamos ou não dar para as comunidades cadeiras reservadas nos parlamentos. Direito de livre expressão. Isso não diz nada em relação aos problemas que envolvem língua, a linguagem. Se eu devo educar uma cultura A, B, C ou D a partir da língua da cultura majoritária. E assim por diante. Começa a apontar inúmeras insuficiências. Direito de ir e vir, isso também não responde, né, até que ponto as comunidades podem ou não ter o direito de vetar a entrada de pessoas no seio delas. Então, existe uma insuficiência, né, nos direitos humanos tradicionais, liberalismo tradicional, que os liberais, né, aí você pode botar Rawls e companhia, né, eles são meio que cegos, né, em relação a isso. E aí, ele vai começar a propor uma justificação dessa suplementação. Ele não está jogando fora, ele não vai jogar fora esses ganhos do liberalismo, alguns ganhos do liberalismo tradicional. Mas ele quer corrigir, né, e, como ele diz, o termo suplementar. Agora vai ter problemas aí. Diz, olha, no mundo liberal, você tem dois tipos de estados, estados multinacionais e estados poliédricos. Os estados multinacionais são estados em que eu tenho diversas culturas, comunidades, que eu estou falando, comunidades territorialmente concentradas, com uma língua própria, assim por diante. E os estados poliétnicos são estados que têm uma quantidade grande, assim, ampla de imigrantes. Só que tem estados, hoje grande parte dos estados são assim, são poliétnicos e ao mesmo tempo multinacionais. Tem diversas comunidades, ao mesmo tempo tem diversos imigrantes. E ele diz, olha, nós temos que corrigir isso, e aí ele vai começar a explicar o conceito de cultura. Diz, olha, os liberais têm colocado em segundo plano o conceito de cultura. E aí ele chama o negócio de cultura societal, o conceito dele. Cultura societal são culturas delimitadas territorialmente, em que seus membros compartilham uma língua, instituições e práticas comuns. Está cheio de comunidades aí que são culturas societais. Diz, olha, o problema é que o liberalismo igualitarista, né, como está posto aí, no mundo moderno, ele privatiza a questão cultural. Os liberais não interessam a ele, muitos deles, discutir questões culturais, porque são questões mais ligadas ao folclore, é uma questão mais individual sua, de escolha sua individual. Quer dizer, eles relegam a segundo plano alguns problemas, segundo o Trimística, que emergem das questões culturais. Né? Ou seja, um liberal igualitarista jamais vai aceitar colocar cultura como nível primário. Bem, e aí, só que o primeiro argumento do Trimística vem mais ou menos no seguinte sentido. Mas olha, os liberais adoram um negócio chamado autonomia. Autonomia da liberação, isso aí é o coração, né? Um dos corações, bate no interior da cultura liberal, do liberalismo igualitarista. E vai dizer, olha, tá certo, as pessoas têm que ser livres, têm que ser autônomas, contudo, não existe autonomia nem deliberação fora de uma cultura. Todo e qualquer sujeito que vá deliberar sobre sua vida, sobre suas escolhas e assim por diante, ele tem que deliberar no interior de uma cultura. Até mesmo o sujeito mais liberal possível, ele precisa estar dentro de uma cultura. Quando ele nega algo, ele está negando algo de uma cultura. Quando ele quer optar por outro modo de vida, ele está optando independentemente de outra cultura. Então, assim, você não tem como fugir da dimensão da cultura. E aí o Clemens vai dizer, olha, a dimensão da cultura, ela é, assim, o alicerce. Sem a cultura, se torna impossível as deliberações. Até mesmo porque o Clemens
nós sempre deliberamos com o outro. E aí deu um ponto interessante. O velho Rawls entendeu isso muito bem. O Rawls, aquele crimista também está criticando. Então, no final do livro, Liberalismo Político, o Rawls deixa bem claro, diz, olha, a autonomia e assim por diante, liberdade de consciência, ela só existe junto com a liberdade de associação. Eu preciso do outro. Sem o outro, em dialogar, não tem liberdade de consciência. Então, só que o crimista vai dizer isso, olha, mas eu preciso, além do outro, eu preciso justamente da cultura. Logo, as culturas precisam ser protegidas. Olha o caminho que ele está fazendo. Ele está fazendo uma partindo de argumentos liberais, mas está direcionando isso à proteção da cultura. Ele fala, então as culturas precisam ser protegidas. E aí, só que alguém pode aqui se perguntar, observe que o crimista está elevando a cultura à categoria de um bem primário, né? E aí ele vai fazer o conceito que ele utiliza é a defesa de direitos diferenciados em função de grupo, né? Bem, como a cultura precisa ser protegida, surgem alguns problemas. Porque alguém aqui já deve estar pensando assim, peraí, mas como é que eu vou proteger as culturas se eu sei que algumas culturas são altamente conservadoras? Algumas culturas reprimem seus próprios membros. Como é que eu vou propor a proteção das culturas quando tem culturas altamente tradicionais, fechadas? Como é que esse sujeito quer propor uma teoria liberal? Como é que ele dá com isso? Aí o crimista vai responder, diz, olha, nenhum liberal, o termo que ele utiliza, pode subscrever o pertencimento cultural de maneira crítica. Para um liberal, as culturas se enriquecem através do diálogo interno entre seus membros e do diálogo entre tradições, entre culturas. E aí, existem culturas que fazem o que se chama de restrições internas, culturas que acabam restringindo seus integrantes. Alguém pode se perguntar aí, como é que o crimista resolve isso aí? Primeiro, vamos por partes. Cultura precisa ser protegida. Porque é dentro da cultura em que eu posso emergir a autonomia e as deliberações individuais. No caso das culturas que restringem seus membros, o crimista vai dizer, olha, toda cultura, até as liberais, as mais avançadas, elas carregam elementos conservadores. Não existe nenhuma cultura que não carregue elementos conservadores. E o que deve fazer um liberal? O crimista vai dizer, nós temos que tentar convencer essas pessoas de que elas têm que se abrir a um falibilismo cultural, a um diálogo com o outro. Em último caso, o crimista vai dizer que você pode permitir uma invasão de outra cultura por violência do positivo. No último caso. A tarefa de um liberal é a proteção justamente da autonomia. E aí está a questão. Culturas que restringem, é tarefa dos liberais tentar convencer aquelas pessoas, isso remete muito a que eu ouvi um pouco do professor ontem, o diálogo, mostrar que o outro precisa ser ouvido, tanto o outro interior às tradições, como de outra cultura. E aí, nesse ponto, emerge um argumento importante do crimista, uma boa justificativa. Ele diz, olha, é preciso, então, defender direitos de autogoverno. O primeiro recorte, o primeiro suporte que ele vai querer ancorar o liberalismo igualitarista são direitos de autogoverno. Por quê? Porque, olha que é interessante, se eu tenho direito de autogoverno para as comunidades, direito de autogoverno vai fortalecer as políticas internas das comunidades. Se fortalece as políticas internas da comunidade, eu acabo fortalecendo as deliberações internas da comunidade. Logo, eu acabo também fortalecendo as discussões que envolvem a autonomia dos integrantes da comunidade. Quer dizer, direitos de autogoverno das comunidades, em vez de fortalecer o conservadorismo, o crimista, eles tendem, esse tipo de direitos tendem
a fortalecer a discussão interna sobre os bens, que bens a comunidade precisa perseguir. Bem, de outro lado, também direitos de autogoverno ajudam a proteger as comunidades, segundo Klimitska, das desigualdades culturais existentes, né, no seio aí do mundo capitalista. Mas aí tem mais um ponto interessante, isso remete a um outro argumento, vai botar o Klimitska, é que o Estado não pode ser neutro em relação a questões culturais. Diz, olha, existe a mentira do liberalismo, um tipo de liberalismo que está posto aí, a mentira, que o Estado é neutro. O Estado não é neutro coisa alguma. Ele vai dizer lá, olha, quando o Estado coloca que a língua deve ser a língua X, a língua majoritária, ele já está direcionando políticas públicas, assim por diante, para uma cultura majoritária. Então o Estado não é neutro coisa alguma. E aí ele diz, olha, o que deve fazer, de fato, um Estado multicultural? Ele deve justamente dar atenção às diversas dimensões culturais que existem, porque o Estado não é neutro, né? Em hipótese alguma. Isso é mentira que o liberalismo igualitarista está postulando. Bem, acho que mais esse tempo, a dimensão da neutralidade, ela é muito chamada pelos liberais de uma omissão bem intencionada. O Klimitska vai dizer que não tem nada de bem intencionado nisso. Bem, já falei das culturas autoritárias, a posição de um liberal, que é tarefa do liberal liberalizar as culturas. E ele vai falar, e isso é feito não só em relação às culturas mais tradicionais possíveis, mais fechadas possíveis. Inclusive, dentro do próprio mundo liberal, é tarefa do liberal continuar sempre tentando mostrar para o outro que é importante ele saber o diálogo. Bem, e aí vem um outro argumento em cima disso. Se eu estou propondo um diálogo interno entre as culturas, o Klimitska vai dizer, é importante, já que o Estado liberal não é neutro, que ele se sente numa educação multicultural. Esse diálogo entre culturas, entre tradições, eu tenho que ceder, começar a atuar com políticas públicas que fomentem uma educação multicultural. Um exemplo pode ser, quer dizer, que as crianças aprendam a história das diversas culturas. Isso, a partir disso eu começo a fomentar um diálogo entre as tradições. Só que vem outro direito, que fala, olha, existem direitos de autogoverno, no caso das comunidades, mas não só esses. O Klimitska não vai postular uma série de direitos. Ele diz, olha, eu vou apontar apenas 3. Ele aponta uma base minimalista de direitos, porque ele sabe que quanto mais ele abrir esse leque, mais questões vão surgir. Então ele diz, olha, o segundo direito que surge aí, que proponho como correção do liberalismo igualitarista, são direitos de representação. Direitos especiais de representação. Que as culturas tenham direitos, cadeiras especiais nos parlamentos e em órgãos dos governos, em que elas possam estar devidamente representadas. Observem que esse segundo direito ele casa com o direito de autogoverno, porque se as comunidades têm essa liberdade interna de deliberar sobre que bens elas querem, elas podem levar isso num diálogo com o Estado liberal, se elas têm direitos especiais de representação. Só que aí a parte mais obscura da teoria do Klimitska, que ele assume isso, diz, olha, essa questão da representação política é muito complicada, depende de cada contexto. Ele vai dar exemplo lá na Nova Zelândia, como é que funciona em relação às minorias. Só que ele diz, olha, tem minorias culturais, tem algumas culturas que não querem ter cadeiras no parlamento. Mas é interessante isso, porque foram elas que escolheram não ter. E aí ele vai dizer, olha, o ponto interessante dessa questão é que algumas culturas não querem ter cadeiras nos parlamentos, porque a experiência de alguns países revelou que aqueles deputados ou senadores eleitos pelas minorias, as comunidades, ficavam sobrecarregados, de forma que os outros deputados relegavam a segundo plano os problemas daquelas comunidades. Bem, mas ter direitos de representação,
o Klimitsky também evitaria que as comunidades sejam colocadas de lado nas negociações que envolvem questões econômicas, políticas e por diante. Mas em relação também a... e aí vem um terceiro argumento, vou tentar fechar aqui, teria mais coisa para falar. O Klimitsky vai dizer, olha, eu acho esse argumento fantástico. Ele diz, olha, se os liberais igualitaristas adoram os direitos humanos, se eles gostam de fato dos direitos humanos, os estados deveriam ter suas fronteiras abertas. As fronteiras devem estar abertas. Porque se o estado proíbe alguém, não dá a alguém direito de ser cidadão, ele está restringindo algumas pessoas, alguns seres humanos. Se o liberalismo de fato está preocupado com os direitos humanos, ele deveria abrir as fronteiras. Só que aí tem um problema. Os estados liberais não abrem suas fronteiras porque eles vão argumentar proteção cultural, proteção econômica, recursos naturais. Aí ele fala interessante, então o estado liberal pode fazer isso para proteger a maioria. Por que não as comunidades? Por que as comunidades também não podem ter liberdade de dizer, olha, se nós abrirmos para todo mundo passar aqui por dentro, vai começar a bagunçar a coisa aqui. É um argumento interessante dele. E aí, para fechar, ele vai falar depois dos imigrantes. Os imigrantes, ele fala apenas de um tipo de direito, quer dizer, direitos poliétnicos, que são direitos voltados para a proteção das práticas religiosas, culturais, artísticas, linguísticas dos imigrantes, que ele não vê nenhum problema nisso, assim, do Estado liberal fomentar esse tipo de direitos. A questão é que existe muito conservadorismo dentro do próprio liberalismo, segundo ele. E aí, a parte mais polêmica que eu vejo é essa questão da representação e como fomentar uma unidade no Estado liberal. Que ele vai apontar essa unidade, já que cada cultura agora pode ter autogoverno, através do que, apelando para o Charles Taylor, a dimensão lá do Charles Taylor, de uma educação multicultural centrada no igual valor de cada cultura. Acho que é mais ou menos isso. Acho que essa pergunta vai... Próxima exposição, do Marcos Luiz da Silva, nós, da formação de uma cidade democrática na contemporaneidade, cidadania e solidariedade social, como condições de fruição da liberdade em Ronald. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a organização pela oportunidade de poder trazer essa comunicação. Na verdade, aqui eu vou tentar fazer um balanço do que eu venho estudando acerca dessa teoria e trazer o Honneth de novo, né? Já tivemos aqui Honneth se discutido anteriormente, o professor Sobótica também fez duas explanações muito interessantes sobre o Honneth, mas o tema que eu vou abordar, ele tem relação, mas não é uma relação direta com a ideia de reconhecimento em Honneth. Eu não vou trabalhar diretamente com o livro ou com a teoria dele do reconhecimento. Eu já trabalho com o Honneth dos últimos escritos, né, do direito de liberdade, onde o Honneth vai fazer uma discussão sobre teoria política na contemporaneidade, inclusive tentando se situar aí nesse contexto dessa discussão liberal comunitária, né? Quer dizer, entre liberalismo e comunitarismo. Me parece que é a intenção dele quando ele escreve sobre esses assuntos no direito de liberdade, né? Uma breve apresentação: sou professor da UESC e atualmente estou cursando mestrado aqui na Federal, né? E essa comunicação, eu estou tomando como base aqui um artigo que eu estou fazendo, praticamente concluído já, sobre a solidariedade social na teoria de Honneth, que é exatamente a base da minha dissertação de mestrado, né? O primeiro aspecto importante em relação a Honneth, que o professor Sobótica ele vem ressalvando até na última palestra dele, é que Honneth ele vai trabalhar com Hegel em todas as suas
nos seus principais escritos, né? Então, em Luta por Reconhecimento, ele trabalhou mais com Hegel da juventude, né? Porque o Honneth entende, né, ou ele viu no Hegel da juventude, Hegel de Iena, a ideia de intersubjetividade, que, de certa forma, vem a ser o alicerce da sua teoria, né? Então, o Honneth Luta por Reconhecimento, ele vislumbra essa ideia de reconhecimento, de intersubjetividade em Hegel, mas ele diz que Hegel poderia ter desenvolvido mais essa teoria, ele não vai adiante, né? Ele para em Fenomenologia do Espírito, né? Então, segundo Honneth, a partir de Fenomenologia do Espírito, Hegel ele abandona essa ideia de intersubjetividade e passa a adotar uma filosofia mais metafísica, digamos assim, né? O interessante é que, posteriormente, quando ele retoma a discussão sobre Hegel, no livro Sofrimento de Determinação, ele já passa a utilizar o Hegel da maturidade, quer dizer, o Hegel da filosofia do direito, superando aquela ideia inicial que ele tinha de que o Hegel da maturidade, ele também não tinha ali elementos de intersubjetividade. Então, tanto o Direito de Liberdade como o Sofrimento de Determinação são dois livros, são duas obras em que ele vai trabalhar o Hegel de filosofia do direito, né? Uma questão que tem que ficar clara também é que o Honneth ele não vai simplesmente pegar e reproduzir ou tentar retrabalhar a obra de Hegel, né, a teoria de Hegel, né? Ele vai tentar atualizar o Hegel, ele vai tentar ressignificar Hegel, ele vai pegar as categorias de Hegel, mas trazer para a contemporaneidade, para a situação atual. Então, ele não assume tudo que Hegel disse em sua teoria, né? Então, por exemplo, a própria ideia de eticidade em Hegel, o conceito de eticidade em Hegel, quando Hegel fala de família, sociedade civil e Estado, isso é totalmente modificado por Honneth, né? O Honneth ele tem uma concepção de família diferente da de Hegel. É claro que ele leva em consideração a ideia de reconstrução normativa, que ele faz uma reconstrução histórica da sociedade contemporânea até o momento presente. Então, ele entende que algumas categorias de Hegel estão em desacordo com essa realidade atual e, portanto, ele faz essa atualização, né, da teoria hegeliana, né? Mas, retomando aqui diretamente o nosso escrito, o Honneth ele adota uma estratégia de realizar uma teoria da justiça a partir de uma análise da sociedade, ancorado na ideia hegeliana de eticidade, onde os princípios de justiça seriam subjacentes às práticas intersubjetivas que se dão no seio social. Contrapontos, portanto, ao tipo de investigação filosófica normativa que adota uma epistemologia normativa a partir de normativos extraídos de uma racionalidade meramente subjetiva, construtivista ou monológica. Então, de certa forma, o Honneth ele vai se contrapor, não vou dizer que inteiramente, porque ele acaba depois admitindo ou recepcionando alguma coisa da teoria de Kant, por exemplo, o próprio princípios normativos que são provenientes de teorias construtivistas como a de Rawls, né? Mas, de maneira geral, ele se contrapõe a essa ideia de que os princípios normativos que regem uma sociedade, eles devem vir ou ser construídos de forma verticalizada, né? E isso ele justifica na questão da própria autonomia, como o colega colocou aqui, na ideia de autolegislação, que é uma ideia que, de certa forma, foi iniciada por Kant. Então, o que Honneth coloca é que, o professor Sobótica ele falou muito bem sobre isso hoje, é que o indivíduo ele só se sente, de certa forma, livre, igual aos outros, né, se ele cumpre ou se ele é obrigado a cumprir normas que ele próprio participou da elaboração, né? Então, essa é a ideia de autolegislação ou de autonomia política que rege toda a concepção teórica do Honneth, né? Então, é a partir da intersubjetividade, dessas relações práticas na sociedade, das relações sociais, que se constrói as normas que vão reger exatamente essa vivência, essa vida social, e não a partir somente de princípios normativos construídos de forma vertical. Então, esse é um aspecto importante que é colocado por Honneth em sua teoria. É por isso que eu coloquei que a intersubjetividade no Honneth ela tem um papel fundamental
porque é a partir dela que ele vai elaborar essa ideia de eticidade, né? A eticidade como um conjunto de normas que surge do contexto social, das práticas sociais, ela obviamente pressupõe essa ideia de intersubjetividade, né? Ele também não rejeita o procedimentalismo ou a teoria da ação comunicativa de Habermas. Ele até aproveita essa teoria da ação, né, da ação comunicativa, mas entende que o contexto ele é um pouco mais profundo, um pouco mais complexo, que envolve a questão das lutas sociais, né? Então não é só... Aí tem uma crítica que ele faz ao Habermas, no sentido de que a teoria de Habermas ela é um pouco... Ela tem um déficit social porque ela não abrange, ela não discute exatamente essas motivações morais que levam o sujeito às ações comunicativas, né? E que para Honneth isso aí estaria inserido no contexto de lutas sociais dentro da sociedade, né? É claro que essa reconstrução normativa, a partir de um contexto social, a partir de práticas sociais, ela pode ou levou, de certa forma, a uma crítica à teoria de Honneth, que me parece que talvez seja a crítica que se faz, muitas vezes, ao comunitarismo, né? Que é exatamente a ideia de que você pode ter ali um conjunto de práticas que nem sempre levam a uma emancipação do sujeito, nem sempre levam a uma autonomia do sujeito, né? Você pode ter uma contextualização onde as práticas sociais gerem normas contrárias a esse ideal de emancipação. Então, eu me recordo que ontem teve alguém que colocou aqui a discussão sobre o nazismo, né? Que se você for pensar numa contextualização, no conjunto de normas que decorrem daquela cultura daquele momento, pelo menos que predomina em determinado momento, você estaria legitimando o nazismo, né? A teoria, eu acho que de Carl Schmitt, ela vem muito nesse sentido aí, de tentar legitimar essa cultura majoritária que predomina em determinado momento em detrimento do respeito ao homem, né, à sua autonomia, etc. Então, o Honneth ele tenta delimitar isso aí, né? Ele entende que essas práticas sociais elas têm que ser o elemento legitimador, mas ao mesmo tempo ele cria uma série de limites para que se possa utilizar isso como um princípio normativo, né? As premissas que ele utiliza são basicamente as seguintes. Primeiro, para que se faça uma reconstrução normativa nesse sentido, você tem que ter como primeira premissa a orientação por ideais e valores, né? Então, o pressuposto dessa reconstrução normativa é que você tem uma orientação que decorra de ideais e valores que sejam subjacentes ao tecido social. Segundo lugar, que tais valores sejam indispensáveis para a reprodução da respectiva sociedade, ou seja, que esses valores sejam necessários para que aquela sociedade possa se conduzir, né, de forma progressiva ou de forma a uma emancipação dos seus integrantes, né? Em terceiro lugar, a explicitação através do método da reconstrução normativa da contribuição específica que cada esfera da eticidade dá para a construção de tais valores. Então, esses valores, eles estão em cada uma das esferas da eticidade. Eu vou falar daqui a pouco quais são essas esferas da eticidade. E é importante que cada esfera da eticidade, ela seja informada no processo, no método de reconstrução normativa, qual é a contribuição que ela dá para aquela sociedade, para a construção dos valores daquela sociedade. E, por fim, que tal método deve possibilitar a reconstrução das instâncias de eticidade sob o viés crítico, à luz dos valores a cada tempo incorporados. Então, o que o Honneth propõe, basicamente, é que você faça uma crítica da sociedade a partir dos valores consolidados no tecido social, nas práticas sociais da própria sociedade, né? Então, essa é a ideia que é imanente aqui na sua teoria da justiça, né? Para isso, o Honneth ele vai fazer uma atualização da ideia de eticidade de Hegel. Então, enquanto Hegel falava que a eticidade ela envolvia as esferas da família, da sociedade civil e a esfera do Estado, né? E o próprio Honneth ele critica essa hiperdimensionamento, que ele chama de hiperdimensionamento da teoria de Hegel, né? Hiperdimensionamento do Estado.
O Honneth ele vai dizer que, na atualidade, essas esferas éticas são a esfera da família ou a esfera do amor, né? Sobótko, o professor Sobótko, ele falou um pouco disso hoje pela manhã, que é a esfera próxima, a esfera da amizade, a esfera das relações mais íntimas, né? A segunda esfera seria a própria esfera do mercado, onde se desenvolve também dentro do próprio capitalismo, né? Uma relação de cooperação, pelo menos o Honneth ele vê como uma relação de cooperação entre indivíduos. E a terceira esfera seria a esfera da formação da vontade pública, a esfera da formação democrática da esfera da vontade pública, que é exatamente a esfera onde os sujeitos, onde os indivíduos participam, né, das decisões políticas da sociedade. Um aspecto que eu queria ressalvar, porque no caso meu trabalho, o foco dele é exatamente essa terceira esfera, que é a esfera da formação da vontade política, né? Um primeiro aspecto que cabe ressalvar, eu acho que tem até um pouco de relação com a primeira comunicação, é que o Honneth entende que as deliberações, as decisões, né, quer dizer, a formação da vontade pública, ela se dá na esfera pública e não na esfera do Estado. Então ele já se distancia de Hegel nesse aspecto, né? Enquanto Hegel colocava digamos assim, essa responsabilidade, ou dava essa função ao Estado, o Honneth diz não, a função de definir os rumos da sociedade, como as decisões políticas da sociedade, isso não cabe ao Estado, né? O Estado de Direito atua como uma espécie de mediador para captar da esfera pública aquilo que é realmente a vontade da sociedade numa democracia. Então ele já parte do pressuposto que normas jurídicas ou normas postas pelo Estado, sem esse ancoramento, sem essa legitimação social, elas são normas ilegítimas. Por quê? Porque, eu coloquei lá no início, o alicerce da teoria dele é aquela ideia de autolegislação, né? Não é o deputado que vai falar em nome de todos, quer dizer, o deputado ele vai ser mais uma caixa de ressonância do que a sociedade quer para determinado assunto, né? Então, nesse aspecto, quando o Honneth fala da eticidade dentro da formação da vontade pública, ele vai abordar alguns temas que me parecem fundamentais, inclusive diante do quadro atual da sociedade do mundo e da sociedade brasileira, né? Primeiro ele faz uma discussão, uma reconstrução normativa da esfera pública, quer dizer, ele vai buscar as origens da esfera pública desde lá o século XVIII, da Revolução Francesa, até o período mais recente, e apontar determinadas não digo nem patologias, determinadas anomalias no desenvolvimento dessa esfera pública, né? A principal anomalia, quando ele fala de esfera pública, é exatamente a captura dos meios de comunicação pelo grande capital, né? O capital econômico. E isso ele não fala especificamente dos países periféricos, digamos assim. Ele fala em termos de Europa, mesmo de Alemanha, de países da Europa. Ele coloca que há realmente um problema na esfera pública europeia, digamos assim, porque você tem grandes grupos econômicos que comandam os meios de comunicação. Isso, de certa forma, prejudica a relação intersubjetiva que deve haver dentro da sociedade. Então, ele aponta alguns caminhos normativos para isso, como exatamente o controle, né, ou pelo menos uma maior pluralização dos meios de comunicação, como forma de tentar conter essa captura desses meios de comunicação pelo grande capital, né? O dinheiro que comanda realmente, vem comandando os destinos políticos do mundo, o que de certa forma não é uma situação muito diferente da situação brasileira, né? Acho que a teoria dele se adequa perfeitamente às condições da esfera pública brasileira. Acho que aqui é até com mais problemas do que lá na Europa. Um segundo aspecto que ele aborda quando ele fala de eticidade na esfera pública é exatamente do distanciamento do indivíduo dessa participação política, né? Se você tem uma concepção em que cabe aos indivíduos definir a vontade pública e não ao Estado e não ao legislador isoladamente, né? Em contraponto a isso, ele traz um diagnóstico em que esse mesmo indivíduo ele não participa da vida pública, né?
Então ele parte para fazer esse diagnóstico, aí já utiliza na sua teoria a teoria da própria Hannah Arendt, né, o diagnóstico do Habermas, ainda da década de 60, né, para apontar determinadas anomalias no sistema político das democracias contemporâneas e tentar buscar soluções para esses problemas. A questão que se coloca é essa: existem soluções para esse problema, né? Então, é onde o Honneth ele tenta dar um viés normativo à sua teoria, quer dizer, ele vai apontar alguns princípios que, de certa forma, estariam ou seriam legitimados socialmente e que poderiam apontar para soluções, ou pelo menos para algumas mudanças, né, substanciais desse contexto onde a gente tem uma grande apatia na vida pública, uma ausência de participação política das pessoas. E essas soluções, basicamente, são duas. Uma delas é o patriotismo constitucional, que é um tema muito tratado por Habermas, né? Ele vai até Habermas nesse aspecto aí, para tratar do patriotismo constitucional, mas não é a solução que Honneth considera ideal. A ideia de você ter uma norma, né? De você ter a Constituição sendo o elemento que dá coesão social, talvez, não me parece que para ele seja a solução para esse problema. E o outro princípio normativo que ele utiliza, que ele entende que vai dar solução a isso, ou pelo menos reduzir melhorar as democracias, digamos assim, pelo mundo, é a própria concepção de solidariedade social que ele vai buscar lá em Durkheim, né? Então, essa ideia de você ter uma solidariedade social como uma motivação moral do indivíduo, uma participação política, né, é um indicativo que ele dá, digamos assim, um aceno que ele dá para que a gente possa, de alguma forma, reduzir esse fosso que existe hoje entre indivíduo e Estado, né? Entre indivíduo e formação da vontade pública dentro das democracias contemporâneas. Enfim, isso foi só uma pequena abordagem do que a gente vem estudando, né, em Honneth. A tendência é que agora, para entregar o projeto final da nossa dissertação, eu dei uma funilada nisso aí para tratar especificamente dessa questão da solidariedade social como um elemento que possa engendrar essa coesão social que as democracias contemporâneas, de certa forma, têm um déficit, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Estamos à disposição para eventuais